Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, começando mais um AEP Atualidades. Eu, professor Ítalo Trigueiro. Eu, professor Newton Matos, a gente vai ficar com você, tentando discutir hoje um pouquinho sobre um tema que tem caído muito em concurso, claro, mais concursos da área policial, mais concursos da área de segurança, porém, os outros concursos não excluem a possibilidade de que esse tema também venha a ser cobrado, certo? Qual é o tema, Trigueiro? Violência, tá? E é um tema que é extremamente abrangente, ao ponto de que a gente diz sempre para os alunos em sala, né, Newton? É sempre bom que você faça isso aqui, caro aluno, cara aluna, que você plurifique a violência. Por quê? Quantos tipos de violência a gente pode citar numa prova? A gente pode trabalhar N questões aqui, tá? Eu poderia, de início aqui, já enumerar para vocês pelo menos uns 4 ou 5 tipos de violência, tá? No Brasil, o que a gente tem de mais comum dentro do processo, né, das violências é a chamada violência física, ok? Luísa Brunet que o diga, tá? Acabou de ter aí mais uma polêmica sobre a questão do gênero, sobre a questão da violência contra a mulher, tá? E aí você tem a violência física. Essa responde por praticamente 52% dos casos dentro do território nacional. A gente tem ainda a questão da violência patrimonial, ok? A gente tem a questão que envolve a violência psicológica, beleza? Eu posso falar da violência sexual, eu posso falar da violência como, por exemplo, um tipo específico, que é o chamado cárcere privado. Ou seja, a gente já viu que tem muito pano para manga aqui para a gente estar discutindo sobre as questões da violência. Correto, Nilton? Correto. E detalhe, você vai ver que, com o passar do tempo, a sociedade clama por algumas soluções que tendem a ser tardias ou soluções paliativas por parte do poder público. Isso vai fazendo com que alguns debates venham à pauta, debate esse que a gente vai discutir daqui a pouco, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, sim, a introdução de novos crimes no rol de crimes hediondos, exato, como é o caso do homicídio contra agente de segurança pública, com certeza, e do feminicídio. Exatamente. Okay? E a questão, né, que envolve aí todo o cabedal de assuntos que a gente tem para estar discutindo a questão da violência. Como, por exemplo, causas da violência. Era muito comum, até pouquíssimo tempo, se associar à violência somente às questões que falam da desigualdade social. Quando, na realidade, né, é uma questão que hoje é discutida aí nas rodas, vamos dizer, acadêmicas, dentro dos concursos, na sociologia, na filosofia, na geografia, na história, todas as ciências humanas, que, na realidade, não há mais um consenso sobre isso. Né, que na realidade a desigualdade ela pode sim ser reduzida, o que não vai resultar de nenhuma forma numa redução da violência. O mais interessante sobre isso é que alguns concursos fazem a seguinte pergunta: será que eu posso associar mecanicamente pobreza e violência? A associação mecânica é uma associação direta. Sim. Então aumenta a pobreza, aumenta os índices de violência. Diminui a pobreza, diminui os índices de violência. Quando, na verdade, você vai encontrar em determinados períodos da história do Brasil, inclusive períodos bem recentes, sim, certo? Não vou tocar aqui no que cerne a políticas públicas, a questão partidária, a quem estava ou não estava no poder. Mas nós tivemos, sensivelmente, uma redução nos números ligados à pobreza e nós tivemos um aumento nos números ligados à violência. Com certeza. Se nós pegarmos, por exemplo, algumas questões pontuais, como, por exemplo, os homicídios, a gente vai ver que o número de homicídios no Brasil subiu a ponto de podermos falar hoje que nunca se matou tanto no Brasil, ou, pelo menos, nunca se teve tantas notícias de um número tão elevado de mortes e homicídios no Brasil. Okay? Esse tema, né, ele pode aparecer na tua prova, né, com o seguinte termo, tá? Que a mídia vem utilizando corriqueiramente e as provas vêm cobrando, que é a chamada escalada da violência em alguns lugares, ok? Nesse caso, a escalada da violência, ela se aplica tanto aos espaços urbanos brasileiros, que é onde a gente tem o predomínio da violência, porém, ela também pode ser aplicada à zona rural brasileira com outro termo, que é o quê, Trigueiro? Que é a chamada interiorização da violência.
beleza? A interiorização da violência. A violência chegando em ambientes que até pouquíssimo tempo eram ambientes considerados extremamente pacatos, né? Ambientes extremamente tranquilos. Hoje você percebe, né, organizações criminosas agindo no interior de todos os estados brasileiros. Eu estava vendo um número hoje, Nilton, de que no interior do Ceará, a gente já teve, no ano de 2016, 40, né, bancos assaltados. E que hoje, alguns municípios do interior do Ceará, se não me falha a memória, 11 municípios, já não trabalham mais com valores. Né? Já não trabalham mais com valores. Passo para cá, para dar uma olhadinha no negócio. Hoje em dia, o que a gente tem é uma quebra de certos estereótipos que foram produzidos ao longo do tempo, por uma questão até certo ponto bem explicável, como, por exemplo, o surgimento do crime organizado. Mas olha, hoje, a região brasileira que preocupa com relação a essa violência é o Nordeste brasileiro. Estou colocando aqui o Nordeste em vermelho por um motivo bem simples, certo? Você tem que ter um cuidado especial com essa região, por conta da escalada da violência, como o próprio Trigueiro colocou aqui na lousa. Se nós pegarmos com relação à taxa de homicídios, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter estados que tiveram um aumento de mais de 100% nos números, nos casos envolvendo esse tipo de crime. Nilton, quais são os estados principais? Nós teríamos o quê? Nós teríamos o Rio Grande do Norte, nós temos o Maranhão, nós temos o Ceará, nós vamos ter a Bahia, a Paraíba e Sergipe. Detalhe, Nilton, me dá um exemplo mais prático, te dou um exemplo do Rio Grande do Norte. Você pega o Rio Grande do Norte, você vem para cá. Você pega a cada 100 mil habitantes. Faz aqui um pequeno comparativo. Nilton, que pequeno comparativo é esse? O ano de 2004 e o ano de 2014. Esses dados são tirados do Atlas da Violência. Pega o ano de 2004 e o ano de 2014, você vai ter o quê? Você vai ter no ano de 2004 cerca de 11,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Você pega o ano de 2014, aí você já vai aproximadamente 62,6 para cada 100 mil habitantes. Tá ok? E aí, né, lembre-se de um detalhe. Gostou do rá, professor? Gostei, eu só tive um pouco de preocupação. Eu não sei se eu tenho idade para isso. Que é isso? Tá ok? Lembrando que, ó, se a gente parar para analisar os dados que o Nilton trouxe aqui para a gente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tá, ela recomenda que o ideal seria aproximadamente 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. O ideal, na realidade, seria nenhum, né? Mas a gente sabe que isso é meio que impossível, tá? Então a gente teria um número aqui de 10 habitantes. Se você pegar o Rio Grande do Norte, observe que eu tenho um número 6 vezes maior do que se recomenda para se ter uma qualidade ou uma quantidade de homicídios ideal, ok? Trigueiro, essa criminalidade, ela pode ser trabalhada ou ela pode ser vista a partir de uma ideia ou de um perfil da criminalidade. Esse perfil, ele atinge indistintamente todos os estados brasileiros, ok? Inclusive os estados nordestinos, que nos últimos anos têm aparecido como, né, a área de maior crescimento da violência. Cuidado, não necessariamente são os estados onde a violência é mais intensa, mas é onde nós temos tido o maior crescimento. Entre eles, você pode destacar aqui dentro do perfil da criminalidade a questão do gênero do indivíduo, a questão da faixa etária do indivíduo, a questão que envolve, por exemplo, a escolaridade do indivíduo. Eu poderia falar ainda do chamado meio social do indivíduo. A gente poderia trabalhar a questão, né, do nível social, do nível, né, da hierarquia social, onde é que ele está, em que quadro. E a gente poderia trabalhar ainda questões ligadas, por exemplo, à cor do indivíduo, cor da pele.
Tá? Apesar de ser controversa essa história da cor da pele, tá? Mas existe uma média. E se tem uma média, a gente tem que trabalhar com isso. Nilton, vem para cá, pro lado de cá. E aí eu vou fazer aqui a sabatina ao professor Nilton. A gente sabe que o ao vivo aqui, né, que o nosso curso aqui é para atrapalhar a vida do outro. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma correção aqui, certo? Eu, com os meus números aqui, acabei me equivocando, 46,2. E só para completar a informação, isso aqui significa um aumento, certo? De aproximadamente 308% no número de casos desse tipo de crime, no caso de homicídio. Detalhe, você pega aqui, por exemplo, ó, o Maranhão, um aumento de perto de 300%, certo? 209,4%. O Ceará, um aumento de mais de 150%, 166,5%. Então eu tenho aqui estados que vivem na pele, que sentem na pele essa escalada da violência. E detalhe, ainda temos entre os 4 que mais matam em números proporcionais para cada 100 mil habitantes, 4 nordestinos. E se você parar para analisar, todos esses estados que o Nilton acabou de citar aqui, de acordo com os dados do Atlas, todos tiveram um aumento superior a 100%. 100%, todos. Todos tiveram um aumento superior a 100%. Isso é o que a gente chama de escalada da violência. Nilton, vamos lá para o perfil da criminalidade. Agora é pegadinha do malandro. Né? O senhor quer que eu faça a pegadinha com o senhor? Não, professor, só pergunte. Então vamos lá. Trigueiro, né? Como é que eu posso traçar o perfil de um indivíduo? Aqui eu vou traçar o perfil de um criminoso dentro do território nacional. Nilton, gênero. O que é que a gente coloca ali? Masculino. A gente colocaria o indivíduo do sexo masculino, do gênero masculino, beleza? Faixa etária. Aproximadamente entre 15 e 29 anos. Beleza, a gente teria os jovens e uma parcela de adultos, beleza? Tá. Entre 15 e 29 anos de idade, de acordo com os dados tanto do IBGE como do Atlas, tá? Como os dados do Ministério, né, da Justiça. Escolaridade. Creio eu que com menos de 7 anos de vida escolar, ou seja, de baixa escolaridade. Beleza, eu vou colocar aqui ensino fundamental incompleto, beleza, Nilton? Tu tá atrapalhando aqui, sai do meio. Ensino fundamental incompleto. Quem disse isso foi o nosso câmera, viu? Câmera gente boa, né? Agora ele que tá atrapalhando. Agora sou eu. Trigueiro, Nilton, meio social, tá? Onde é que ele vive? Nas áreas centrais ou nas periferias? Nas periféricas, certo? Nas áreas periféricas, nas periferias dos grandes centros. E aí é importante lembrar que eu estou falando das periferias dos grandes centros, mas que a violência ela não é somente ligada aos grandes centros. Nível social, óbvio, né? Os pobres são mais expostos. Né? Mais expostos, não quer dizer que todos nós não estejamos dentro dessa condição. Mas olha como a situação é complicada. Eu me coloquei dentro dessa condição, mas eu sou pobre. Eu estou colocando aqui o perfil do Nilton, ok? Mentira, ele é rico, certo? Olha que coisa interessante. Hoje, caminhando para poder dar essa aula aqui, eu estava escutando uma determinada rádio. Caminhando? De carro. Tá. Caminhando de carro. Dirigindo, professor, que melhorou. Eu estava escutando determinada rádio que falava que as pessoas cada vez mais procuram aplicativos como, por exemplo, o Uber, para fugir do preço das corridas de táxi. Sim. E que aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza mais precisamente, o Sindicato dos Taxistas iria lançar um aplicativo que teria promoções de até 30% no valor das corridas. Similar. Então, quer dizer, as pessoas procurando promoções, descontos, mecanismos mais baratos para poder fazer essas corridas. Por quê? Porque muitas pessoas, né, de uma classe considerada menos abastada financeiramente, eles precisam sim fazer com que seu dinheiro renda ao longo de um mês inteiro. Em compensação, a blindagem de carros teve um aumento considerável. Sem dúvida. E é cada vez mais procurado pela classe média. Sim. Outrora, né, só a classe A+, a classe top, é que tinha acesso e desejo a esse tipo de serviço, e hoje a classe média se torna cada vez mais consumidora desse tipo de produto. Hoje, inclusive, a classe média, que antigamente comprava carros de um valor mais elevado, né, carros que chegariam ali aos 80 mil reais, 90 mil reais, agora estão fazendo o quê? Estão comprando um carro menos valorizado, um carro de 35, 40 mil, e colocando a blindagem para se proteger da conjuntura aí que a gente tem no país. E o que é interessante é que eu notei o relato de uma jovem que é mais ou menos uma questão de escolha, falando que o pai tinha dado a ela um carro em versão um pouco mais popular, mas ela decidiu blindar esse carro e estava penando com o aumento do consumo de combustível. Exato. Portanto,
ela faz uma escolha que é a blindagem, por conta de toda uma conjuntura ligada a esse clima de insegurança, ligada aos números reais da violência, porém acaba sofrendo também com os efeitos dessa crise que vem assolando o nosso país. Detalhe, uma crise que tem consequências muito rígidas para principalmente as camadas, né, que não têm tanta condição financeira da população brasileira. Show de bola. E aqui a gente vai só terminar o nosso perfil da criminalidade no Brasil com a cor da pele do indivíduo. A maioria, Nilton, quem são? Aí a maioria são negros, né? Negros. Mas eu também não desconsidero a questão dos pardos. O IBGE não chama de negros, a gente sabe, né? São pretos, de acordo com o IBGE, e pardos. Exatamente isso. São os indivíduos que são mais atingidos pela violência. Trigueiro, mas eu sou louro do zóio azul, tá? Eu não sou pobre, certo? Eu moro numa área central, eu tenho um ensino superior completo, eu já sou adulto, tá? E eu sou mulher, né? Depende do que você imagina. Eu vivo, né, com medo, eu vivo, né, sendo alvo, inclusive, de violência. Trigueiro, isso está ligado, além da violência em si, a questão da chamada, né, sensação de insegurança. E aí, quando a gente fala de sensação de insegurança dentro do cenário brasileiro, eu vou trazer e levantar essa bola aqui para o Nilton. Nilton, sensação de insegurança, me explica como é que funciona isso. Na verdade, muitas vezes, quando você é exposto a um clima constante que leva a crer que esta violência pode chegar a você a qualquer momento, você meio que internaliza essa questão. Então, não somente quando você é exposto a uma situação de violência, certo? Diretamente falando, e real, mas sim quando você internaliza aquela sensação e começa a se proteger até mesmo em locais cujos índices não são tão altos assim. Ou seja, é uma questão também de caráter psicológico, é uma questão de caráter psicossocial, que faz com que as pessoas mudem o seu comportamento, que faz com que as pessoas acabam adquirindo hábitos que são totalmente diferentes daqueles que, por exemplo, foram vividos por seus antepassados. Um exemplo, aqui em Fortaleza, o que é que a gente tinha muito? Pessoas se reunindo na calçada para poder conversar, né? Era a primeira rede social. Nas cadeiras das calçadas, né? Primeira rede social, que é a fofoca. Exatamente, que é a fofoca. Né? E aí você tinha esse estabelecimento social, praticamente, eu vivi isso, tá? Não que eu seja tão velho quanto o Nilton, mas é porque eu estou mais gasto um pouco, né? Mas eu consegui visualizar isso. Minha mãe sentava na calçada com as vizinhas. Hoje, se o cara botar a cadeira na calçada, a negada leva a calçada, cortando, se duvidar. Ok? Literalmente, cortando os outros. Hoje a fofoca foi pro Facebook, né? Mas antigamente era na calçada mesmo. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? Você já não se reúne mais nas calçadas, fica dentro de casa e ainda coloca grades nas portas e janelas, criando uma prisão, uma sensação de segurança, certo? Em que você é quem está preso. Detalhe, você vai ver que cada vez mais há uma procura pela segurança privada. Sim. E não é necessariamente essa segurança privada que vai garantir a você a segurança real. Com certeza. Uma coisinha também bastante interessante é porque nós podemos levantar discussões para outros vídeos, como, por exemplo, a questão do desarmamento. Sim. Será que você que está aí na câmera, do outro lado da câmera, você, na câmera não dá, você está aí dentro, né? Do outro lado da câmera, será que você tem efetivamente, certo, a certeza de que desarmar-se é o melhor para contribuir com os índices de segurança? Ou alguns aí já pensam que o quê? Se armar seria a melhor opção para que você possa fazer com que o bandido ele não tenha a certeza de que não será abordado por uma arma quando, por exemplo, ir assaltar, roubar a sua casa, furtar um produto seu, tá ok? E é engraçado você ver que essa sensação ela pode ser, né, vista na condição social como um todo. Condominialização, né, a formação de condomínios tanto horizontais como verticais, a maior potencialização, né, do lazer em áreas fechadas, clubes, shopping centers. Veja nos últimos 10 anos a explosão do número de shopping centers que a gente tem no país como um todo. Isso é o que, Trigueiro? Nada mais, nada menos do que criar uma sensação de segurança, porque o shopping ele cria aquilo pra gente. Ele cria um conforto na questão de segurança, você tem um conforto sonoro, você não escuta o que está vendo, você tem mesmo um conforto térmico, porque tem ali um condicionador de ar, né? Você tem uma sensação que foi criada para você, apesar de lembrar sempre, essa sensação é falsa para a grande maioria da população, mas você cria uma sensação de que está tudo em paz, está tudo bem. Olha que interessante, Trigueiro. Você vai procurar um buffet para poder casar. Aí o buffet antigamente te oferecia o quê? Te dizia o quê? Olha,
nosso buffet é climatizado. Isso. Então tem um condicionador de ar, tem ar-condicionado aqui. Aí, com o passar do tempo, quase todos se tornaram climatizados. Aí nós damos acesso gratuito ao Wi-Fi. Né? Nós temos internet banda larga aqui, com a versão Wi-Fi para que você possa ficar antenado. Postar as fotos com o noivo. Muito né? bebo, né? Muito bebo. Hoje em dia, sabe o que se oferece? Eles oferecem a você serviço que 2 seguranças armados. Isso. E detalhe, eu estou falando de bufês simples, né? É mais ou menos como os restaurantes. Professor simples, o buffet que esse rapaz vai casar o melhor da cidade, meu amigo. É porque você não viu o casamento dele, viu? Ou seja, essa sensação ela está cada vez mais presente no dia a dia da gente, tá, moçada? E isso leva, né, a entender um pouco, por exemplo, as causas da violência, como isso, na realidade, já seria uma consequência. As causas são várias, né? Eu posso falar de desigualdade social, pobreza, omissão do Estado, ou até mesmo o que eu gosto sempre de alfinetar um pouquinho, a cumplicidade do Estado com a violência hoje, que é muito comum, e o próprio Estado virando vítima, né, da violência. Claro. Hoje a gente tem um país que é o país que mais mata policiais no planeta, né? Da mesma forma, é a polícia também que mais mata no mundo, certo? Isso por várias questões, como o despreparo policial, os péssimos cursos de formação que a gente tem visto por aí, né? Curso de formação onde o policial dá 80, 100 tiros, né? E aí sai formado por meio da rua. A gente teve um episódio em Fortaleza, logo no início de um lançamento de projeto de segurança, né, de um policial da primeira turma de um projeto chamado Ronda do Quarteirão aqui, que ele foi dar um tiro no pneu da moto e acertou na cabeça do menino. Né? Isso gerou uma grande polêmica sobre qual é a função do policial ou se ele realmente está preparado, né, dentro da sociedade como um todo. A gente sabe que isso é um caso isolado, mas se você pegar dados, por exemplo, da Polícia Paulistana, a Polícia de São Paulo hoje, ela é a polícia que mais morre no Brasil, junto com a do Rio, tá? E ela é responsável por 25% dos casos de homicídio de São Paulo. Se você pegar todos os casos de homicídio de São Paulo, 1/4 é cometido pela polícia. Gera também uma sensação de insegurança para a população. É o que eu pergunto sempre para um aluno e pergunto para você também. Você que está aí atrás da câmera e que teoricamente não vai fazer um concurso policial, você confia na polícia? É um questionamento. Isso é uma sensação de insegurança. Quando a gente fala isso, eu digo isso sempre bonito, tem aluno que fica com raiva, né? Rapaz, Trigueiro está falando mal da polícia. Não estou falando mal. A questão é simples, é entender que a nossa conjuntura hoje é deficitária e o que a gente tem que fazer é, na realidade, buscar uma melhor qualificação do profissional para que ele possa ter uma condição de trabalho melhor. E aí a gente poderia até levantar uma bola para desmilitarização de outra aula. Agora eu acho que também essa questão de insegurança próxima à autoridade policial, ela se dá por um motivo até certo ponto bem fácil de ser explicado. Por quê? Em determinado momento nós tivemos uma inversão de valores. Como, por exemplo, em algumas comunidades cariocas, quando o poder do Estado se tornou ausente, ele se tornou omisso, é a figura do chefe do tráfico, é a figura do chefe do crime organizado que vai suprir essa lacuna deixada pelo poder estatal. Sim. Então, as leis, ou seja, atribuições judiciárias, a questão executiva, a pavimentação de uma rua, a construção de um poço, certo? Além de outras questões paliativas, como, por exemplo, certo? A grana para que se possa ir trabalhar, ou então o próprio emprego que vai ser dado dentro da comunidade, principalmente para crianças, né? Sim. Indivíduos de 8, 9, 10, 11, 12 anos. Os famosos aviões, né? Os soldados do crime, os Exato. falcões. Então você vai, querendo ou não, ter dentro dessas comunidades uma espécie de amparo feito pelo traficante, de amparo feito pelo chefe da organização criminosa daquela comunidade, enquanto o poder público se tornou ausente. E não há como negarmos, não há como combater violência sem que nós tenhamos aparatos que também são repressivos. Com certeza. Então, quando a polícia militar ela acaba exercendo o seu papel, a discussão se com o uso de força desproporcional ou se com as armas adequadas, aí a gente já deixa para outro momento, mas quando a polícia militar exerce o seu papel, muitas vezes o policial que sobe o morro, ele não tem condição de diferenciar, aquele ali é de boa índole, não tem passagem pela polícia, eu vou agora pesquisar a ficha corrida, acho que não você dá chama tempo, assim. né? Então, querendo ou não, esse policial ele acaba sendo também alvo de todo esse sistema. Você concorda comigo? Inclusive com hostilidades. Sim. Eu acho que você já deve ter visto aí algumas mil vezes, né, em algumas reportagens, a população se revoltando contra uma operação policial. Sem dúvida. Quando nós falamos que o clima de insegurança ele também se instaura na visão do policial,
nós acabamos tendo nitidamente essa inversão de valores. Se você parar para pensar, tem muita gente que quando acontece um crime bárbaro, né, de caráter hediondo, a pessoa diz assim, devia fazer como fazem nos morros cariocas, estuprou, mata, Sim. roubou ali dentro, dá uma pisa, expulsa ele da comunidade. A gente está executando aí uma pena com caráter brutal. A gente está querendo fazer da lei que é incorporada, que a lei que é imposta aos moradores de uma comunidade, uma espécie de legislação oficial e regimentada. Isso acaba se tornando muito perigoso. Por qual motivo? Porque nós incentivamos a autotutela, a vingança. Sim. Esquecemos um pouquinho os critérios básicos, os princípios basilares do que é justiça, entendeu? Cada vez mais a gente vê os casos da justiça feita à própria mão pelas comunidades. Né? Casos de indivíduos que são, né, como a gente viu aí nas redes sociais, indivíduos que são amarrados em portes, né, amarrados com corda, com fiação, né, que a própria comunidade se encarrega de fazer o serviço. Isso é uma geração extremamente, vamos dizer assim, perigosa de criar uma sociedade que está ali dentro do olho por olho e dentro do dente por dente. Hoje em dia, se você pegar como essa inversão de valores está chegando cada vez mais a alguns estados que no passado não viviam isso por completo, olha que o estado do Ceará, por exemplo. Aqui no estado do Ceará, e não só na capital Fortaleza, tivemos casos recentes em uma grande cidade do interior, embora esta cidade não se julgue do interior, que é Sobral, em que nós temos uma tentativa de pacificação das periferias, principalmente das comunidades que têm mais altos índices de violência, Sim. por conta da atuação do crime organizado. Exatamente. Principalmente atribuindo-se esse processo de pacificação ao Comando Vermelho. Meu amigo, vou lhe dar um exemplo prático. Passa para cá, professor. A gente anda por aqui em algumas ruas de Fortaleza e se depara com coisas que não são aquelas fantasias criadas para Facebook, não. Sim, sim. São cartazes ou são pinturas Pichações. feitas em paredes, muitas vezes, Trigueiro, são até muito mais ousadas do que pichações. Com certeza. Parece que são feitas por pintores de parede profissionais, Sim. aqueles que são utilizados para fazer campanhas Letreiros. publicitárias, letreiros, exatamente, em que se diz, é proibido roubar celular, é proibido briga de gangue, é proibido assassinato. Então, olha aí, Eu acho, Nilton, que isso é uma questão que não cabe só ao Estado do Ceará, vem lá de cima. Sim. O crime organizado no Brasil, né, que inicia-se na década de 70, ainda com o PCC, eu acho que a gente tem que lembrar daquele... com o Comando Vermelho, a gente tem que lembrar do filme, tá? 400 contra 1, que mostra o início dessa formação. O crime organizado está cada vez mais organizado. E a gente tem hoje um poder de atuação do crime que se espalhou pelo país inteiro. A gente tem hoje desmembramentos do PCC, núcleos do PCC, eu diria sucursais do PCC, e praticamente todos os estados brasileiros. E o crime começou a perceber uma coisa muito simples. Brigar entre eles não é vantagem para ninguém. Claro que não, até porque a gente está falando de um mercado. Então, Exato. quanto mais disputa eu tenho, menos monopólio eu posso estabelecer, fazendo com que o meu produto ele se torne algo mais lucrativo do que já é. Você concorda comigo? Então, quando eu estabeleço um clima de pacificação dentro da própria criminalidade, eu dou um suporte maior para esses negócios que envolvem atividades altamente lucrativas. E aí você gera um grande desafio ao papel do Estado. Ou seja, o crime desafia o Estado hoje, literalmente, né? Sem nenhum medo das punições. A gente acabou de ver um depoimento, não me falha a memória, em Goiânia, tá? Mas talvez me falhe a memória, de um indivíduo do PCC que foi levado, né, a um depoimento, andou, sei lá, 200 quilômetros, 300 quilômetros, né? E na frente do juiz, ele disse: o senhor não tem mal o que fazer, não? Vamos acabar com essa palhaçada aqui. Vocês me trazem 250 quilômetros, rapaz. A gente não tem medo de ninguém, não. Isso foi filmado, tá aí nas redes sociais, passou na mídia brasileira. Ou seja, o desafio à autoridade do Estado. O Estado vem cada vez mais perdendo força. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui para você, ouvindo notícias de ontem, 4 delegacias na cidade de Fortaleza e região metropolitana foram metralhadas. Algumas por mais de uma vez. Sim. Quando eu digo por mais de uma vez, são delegacias que já foram, em um passado recente, alvo da mesma tentativa de ataque, alvo do mesmo tipo de procedência. Então, cara, o que eu quero dizer com isso é bem simples. Olha,
não vai confundir esse Estado omisso com a ideia de Estado mínimo. Sim, porque sim. dentro da ideia de Estado mínimo, você tem investimentos em áreas que são consideradas prioritárias, Com certeza. como a própria segurança. Sim. Diga-se de passagem, um direito garantido constitucionalmente. Você que está estudando aí, né, para fazer a prova do seu concurso, principalmente para quem está estudando aqui para a Polícia Militar do Estado do Ceará, está estudando o artigo 5º, você deve lembrar do caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito. Olha comigo, pessoal. Eu acho que tem até uma questão de hierarquia nisso aí, ó. Sim. Vida, liberdade, igualdade, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Olha a segurança aqui sendo tutelada. Sim. E lembre que você é destinatário desses direitos fundamentais. Então, a segurança é um direito básico. O Estado tem que tratá-la como prioridade, independente da discussão de Estado mínimo ou máximo. E se você pegar nos últimos anos, essa questão do Estado mínimo, ela vai completamente, né, de encontro à realidade do país hoje, porque os gastos com investimentos na segurança pública de praticamente todos os estados brasileiros, ele só aumentou nos últimos anos. E certo. Esse aumento, esse investimento em material, em contratação de novos policiais, em tudo isso, né, mostra que o Estado brasileiro, por mais que omisso, sem dúvida nenhuma, ele não é mínimo de forma alguma, ele participa ativamente ou está tentando combater essa criminalidade, não diria, talvez, na visão trigueirística, gostou do trigueirístico, professor? Eu da melhor da maneira, porém, a gente tem tido aí, né, esforços do Estado para tentar reduzir essa condição, apesar de que a gente não tem visto grandes avanços. Olha, se você, porventura, venha fazer um concurso que não tem atualidades dentro do corpo de questões objetivas, de múltipla escolha, você pode ter certeza que esse tema ele tem forte probabilidade de ser cobrado nas redações, Não, caso o sem seu dúvida. concurso, porventura, venha ter redação. Detalhe, é um tema polêmico, não há como negar. A gente está falando de um tema não consensual. Se nós começarmos aqui a discutirmos, certo, determinados pontos desse assunto, nós vamos ver desmilitarização das polícias militares, Sim. tema altamente polêmico. A questão de desarmamento, um tema altamente polêmico. A redução da maioridade penal, um tema altamente polêmico. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter vertentes, Sim. certo? Que é, claro, o exercício de um modelo democrático. Sem Por quê? dúvida. Porque se nós simplesmente concordássemos com tudo que é imposto, Pena de não morte, viveríamos uma democracia. seria uma outra, a própria né, pena de morte. perspectiva. Olha o que é que nós temos com relação à pena de morte. Você sabe que a pena de morte no Brasil só em caso de guerra declarada, como você, né, encontra lá o textinho em um dos incisos do artigo 5º da Constituição. Mas muitos de vocês, eu reitero, muitos de vocês consideram que muito do que acontece no Brasil se dá pela não existência da pena de morte em situação de normalidade. Assim como também muitos de vocês, quer ver qual é o tema mais polêmico que envolve esse assunto? Direitos humanos. Sem dúvida. Se eu falar aqui, os direitos humanos eles devem ter realmente forte atuação. Aí alguns dirão assim, direitos dos manos, fazendo referência àqueles que cometem crimes e são amparados por esses direitos básicos. E é até a mesma questão hoje que vem sendo muito controversa pela polícia, né? Quando levanta questões como, por exemplo, né, sempre que os criminosos são vítimas de algum homicídio cometido por policial, os direitos humanos vão lá batalhar, trabalhar em prol. Mas quando o policial é assassinado, a gente raramente vê os direitos humanos indo até, né, um velório, um enterro, chegando junto da família, ou condições como essa. E é explicável. Por quê? Porque o policial morre no exercício de suas funções. Sim. Enquanto aquele que não está dentro de uma vida lícita e perde, certo, a sua vida por conta da atividade cometida, ele está para você produzindo um mal, uma mazela à sociedade. Então, como nós temos muito a questão, porque temos raízes ainda muito animalescas, não há como fugir a isso. A violência é uma condição inata ao ser humano. Exatamente. Né? Você pegar lá, voltando só um pouquinho aqui, se você for lá no Vigiar e Punir do Foucault, você vai ver a violência como um espetáculo. A espetacularização da violência é uma coisa muito comum a todas as sociedades. A política do pão e circo romano. Sem dúvida, data vem aí, você pode observar a quantidade de programas policiais que a gente tem visto aí. O cabo tá ali almoçando, meu irmão, comendo aquela galinha, cabe dela, a televisão espirrando sangue e ele assistindo aquilo
como se nada tivesse acontecido. É um verdadeiro espetáculo. Então corta pra mim, corta pra mim. Gostou, professor? Gostei. Imagina. E diga, é bem interessante você analisar o seguinte. Se você pega um programa desses policialescos, não é? Você vai ver que você consegue traçar aquele perfil ali mostrado com muita facilidade. Você lembra de um programa policial que, porventura, venha a passar aí na sua cidade, geralmente naquele horário, né, na hora do almoço, inclusive, a questão do horário em que são apresentados estes programas geram polêmica hoje em dia. Será que estes programas, eles não levam até você, além de informação, uma banalização da violência pela maneira como esta violência é abordada? Mas, enfim, você fecha os seus olhinhos e você pensa em quê? Você pensa no seguinte: morreu alguém, eu não estou nem enxergando. Morreu alguém. Na sua cabeça você projeta a figura do indivíduo morto. A primeira coisa, é um homem, é um jovem, negro, morador de periferia, provavelmente, né, pode ter morrido por uma questão de briga de gangue, por uma disputa de pontos de venda de droga. É justamente isso que vem na sua cabeça. As novas territorialidades que a gente tem aí nas questões geográficas. Procurou melhores condições de vida neste mundo subterrâneo, praticando essas atividades ilícitas, porque, gente, parece brincadeira, mas é uma espécie de plano de cargos e carreiras. Você começa lá como fogueteiro e depois está gerenciando uma boca. E os lucros não, os proventos, eles são absurdos. A gente tem boca de fumo, literalmente, hoje, né, no estado do Rio de Janeiro, que está pagando $150 mil por semana aos funcionários. Eu estou falando boca de fumo que gasta com funcionário por semana R$600 mil praticamente. Os caras vão chegar aí a 2,5 milhões só de pagamento de funcionário. Você imagina o poder, né, de compra que uma organização criminosa dessa Imagina o FGTS em dividendo. Rapaz, o negócio é alto, o lucro é alto. Agora deixa eu dizer uma coisa, deixa eu ser polêmico. O que não é bom é o sistema de aposentadoria, porque geralmente nunca ninguém chega lá. Geralmente é inserido dentro do dado que você deu aqui. Certeza. Então já pensou, você se aposenta com 29 anos, Nilton, qual é o meu documento de aposentadoria? Uma bala na cabeça, é uma morte. Óbito, né? É uma morte. Agora deixa eu ser um pouquinho mais polêmico dentro disso tudo. O senhor sempre gosta dessas polêmicas. Não, o senhor é um cara polêmico. Mas eu te amo. Há um tempo atrás, saiu isso, eu vou desenhar seu cabelo, já não tem. Há um tempo atrás, lendo, encontrei 2 dados que me chamaram a atenção e eu queria muito que você pesquisasse, que é uma coisa que até hoje eu faço a respeito desses 2 dados. Comparavam o Morro Carioca ao orçamento, a todo o capital que circula em uma grande rede de supermercados de nível nacional. Aí você vai pesquisar a respeito disso. E número 2, certo? Diziam que o tráfico de drogas movimenta um montante de capital similar àquilo que é movimentado pelo petróleo, por exemplo. Então, eu não estou dizendo que essas informações elas são verdadeiras, mas só em ter base para uma comparação, os números já assustam, meu amigo. E continuando aqui os dados que o Nilton trouxe, também lendo em outro momento, eu já cheguei a ver dados que, por exemplo, a indústria que mais movimenta dinheiro no mundo é a indústria de armas, é a indústria armamentícia. E a segunda que mais movimenta dinheiro no mundo é a indústria do tráfico de droga. Então a gente está num mundo que caminha muito bem para o progresso. Né? A primeira indústria que mais gera dinheiro é a de venda de armas e a segunda é o tráfico de droga. Então o negócio está bom demais. Tá ok. Então tá okay. Eu acho que estão mandando a gente parar, Trigueiro, porque faz meia hora que disseram que faltava 3 minutos. 3 minutos. Né? Mas então, o pessoal ainda está dizendo assim, falta 1 mais 3. Então assim, eu não estou entendendo mais nada. Mas... Escreva no papel, meu irmão. Falta 24 minutos agora. Mas olha, eu acho que essa aula, ela foi talvez a aula mais informal que nós tivemos. Sim. Querendo ou não, essa aula aqui, ela acaba se tornando algo muito prazeroso de ser feito. Nilton, por que é muito prazeroso de ser feito? Porque querendo ou não, nós temos a possibilidade de falar como se estivéssemos olhando nos seus olhos. E nós temos certa noção, para de me queixar, e nós temos certa noção de que você também está se sentindo incomodado com a situação da questão da segurança no Brasil. Você aí deve ter, em determinados momentos dessa aula, tido vontade de matar o Trigueiro. Eu sinto muito isso. É verdade. Tido vontade de dar um tapa na cara. Vontade. Por quê? Porque nem sempre os pontos são de total concordância. E a questão é simples. A gente não está aqui para adivinhar a questão da sua prova. A gente está aqui para trazer argumentos que possam ser
positivos ou negativos para a questão. Então, a questão da violência, ela tem argumentos que a gente considera, vamos dizer, mais conservadores e argumentos que são mais liberais. Eu ia falar de argumentos mais progressistas, né? Talvez, já que você usou o termo conservador, mas talvez o meu termo seria incorreto. Talvez o meu termo fosse incorreto. Então, pessoal, eu quero que você saiba que nós fazemos isso aqui com extremo amor, certo? Essas aulas aqui, elas são teoricamente, certo? Preparadas, nós sabemos qual o assunto, nós temos noção de quais pontos abordar, mas nunca sai da maneira como a gente pensa. Nunca. Por exemplo, queríamos falar muito mais e vai virar outros vídeos, claro, porque nós temos um projeto. A redução da maioridade penal, a PEC 171/93, os argumentos favoráveis, os argumentos contrários, certo? A própria crítica feita ao Código Penal, a própria crítica feita ao Estatuto da Criança e Adolescente. Aí eu já aconselho, galerinha, para que você tenha realmente, certo, base fixa mesmo na coisa, vai dando uma olhadinha no artigo 228 da Constituição Federal, a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, para que você comece a ter esse questionamento na sua cabeça. E detalhe, já vou avisando, vai ser uma outra aula polêmica, vai ser um outro vídeo que você vai ter vontade de me matar, principalmente. Por qual motivo? Porque talvez nós venhamos a desconstruir alguns argumentos de quem é favorável à redução da maioridade penal, assim como venhamos... E aí a gente tem outras polêmicas, a gente vai fazer um vídeo, já terminou esse, a gente emenda no outro, já falando, por exemplo, sobre a cultura do estupro, né? E aí muita gente está questionando aqui, se existe, se não existe, se é pró, se é contra... É um argumento que é inaceitável ser favorável. É inaceitável, tá? Então, assim, por mais que você ache que você é favorável, né, a gente vai fazer uma construção ou uma reconstrução e, quem sabe, uma desconstrução da imagem que você tem. Para você ver como o negócio é realmente polêmico. Às vezes eu não concordo com o que ele diz, certo? Por quê? Mas isso é que é bonito. Isso é que é salutar, é essa discussão que gera conhecimento. Por qual motivo? Creio que alguns de vocês que são favoráveis defendem ferrenhamente os argumentos que alicerçam a sua opinião, a sua ideia. Trigueiro, só lembrando para o pessoal que está aí do outro lado, né, para você que está assistindo nossa aula, que inscreva-se lá nos canais da gente. E às sextas-feiras, às 13 horas, vai um vídeo ao ar acompanhado de material. Sabe por quê? Porque eu vejo a concorrência, eu vou falar mesmo que eu sou doido. Eu vejo a concorrência aí fazendo modinha, tentando fazer com que a aula fique mais engraçada do que conteudista. Aqui não, mas está tentando setar o pau no conteúdo. Fantasiado. Não, o senhor está fantasiado de monstro, mas ninguém nem nota. Eu sou um Pokémon. Eu sou um Pokémon. Detalhe, você tem um materialzinho que acompanha a aula, pessoal. Sem dúvida. Então, olha, é gratuito. Você vai assistir a aula, dois imbecis falando aqui. Aí você pega o material que nós produzimos, claro, com aquilo que há de melhor a ser oferecido para você, independente que você pague ou não. E eu queria lhe convidar para que você vá lá no nosso site, www.cursoagoraeupasso.com.br. Olha, pessoal, deixa a concorrência se matando para saber quem é o melhor. Nós somos apenas bons e o nosso bom garante a sua aprovação, tá ok? Adorei esse final. Meninada, tá? A gente está encerrando essa polêmica aqui, esse assunto tão polêmico, mas a gente vai trazer coisa muito mais bacana para você. E aqui a gente realiza os nossos sonhos a partir da conquista dos seus objetivos. AEP, garantia de aprovação. Forte abraço e até o churrasco da nomeação. Valeu, pessoal.